Ao pensar nos eventos que causaram o maior caos na história da internet, eu diria que um dos principais concorrentes seria a Frequência Feminista, uma série do YouTube financiada por crowdfunding que traria os videogames para a vanguarda da guerra cultural online. Dirigida por Anita Sarkeesian, essa mulher discreta se tornaria uma das faces mais controversas da World Wide Web, com alegações de conluio e roubo ainda persistindo até hoje. Mas depois de mais de uma década, eu queria me perguntar se esse vitriolo era realmente justificado, o que me levou a um buraco de coelho extremamente complexo enquanto eu tentava dar uma olhada objetiva na ascensão e queda deste outrora titã online. Então hoje é isso que vou fazer. Filha de imigrantes armênios, os pais de Sarkeesian se mudaram do Iraque para o Canadá na década de 70. Seu pai era engenheiro de computação e sua mãe contadora. Anita nasceu em 1981 e foi criada perto de Toronto com sua irmã mais velha. Embora as pessoas tenham questionado seu histórico em jogos, o que posso dizer com certeza é que sua família possuía um Nintendo Entertainment System que ela jogava por volta dos 5 anos de idade. Quando o Game Boy original foi lançado em 1989, ela implorou aos pais para comprar um. Eles argumentaram que não era um brinquedo para meninas como estava bem ali no nome. Eles cederam e compraram um Super Nintendo quando ela fez 10 anos. A vida doméstica de Anita era uma mistura de cultura armênia e árabe. Com parentes no Iraque, ela teve uma perspectiva diferente da Primeira Guerra do Golfo. Mas as diferenças iam além disso. Quando Anita iniciou na escola, ela quase não falava inglês. Ela foi tão intimidada que nunca mais falou armênio. Com o tempo, ela aprendeu a se adaptar durante o ensino fundamental. Naqueles anos, ela tentou atender às expectativas de seus pais, mas mudou no ensino médio, enquanto explorava a contracultura. A jovem adolescente passou a usar roupas na escola que sua mãe desaprovava. Ela ouvia grunge e Marilyn Manson. Mas ela também era, segundo ela mesma admitiu, uma criança mandona que tinha que ser o centro das atenções. Isso levou-a a ser espancada várias vezes. Eu não reagi. Lembro-me de pensar que alguém estava me socando. Cubra sua cabeça e espere até que acabe. E então eles ficaram entediados. Aos 15 anos, sua família se mudou para Orange County, Califórnia. Isso afetou sua vida social, mas ela encontrou seu grupo em um lugar chamado Colina Hippie. A escola, por ser pequena, se tornou um lugar para quem era diferente, pois não comportava muitas panelinhas. Anita entrou no punk, abusou de drogas e raspou a cabeça. Eu era muito raivoso, gostava de tudo que fosse bravo. Eu detestava tudo que era comum. No entanto, ela deixou o grupo anos depois, ao perceber que ele era destrutivo por natureza. Foi nessa época que a família dela teve acesso à internet. O pai a ensinou a montar PCs e ela ficou viciada. Eu tinha o meu próprio no meu quarto. Eu criava páginas de fãs da Courtney Love no GeoCities. Eu estava aprendendo a programar. Quando ela se formou, as aspirações dos pais imigrantes dela haviam evaporado. Sarkeesian saiu de casa alternando empregos em diversas faculdades. Em 2003, ela trabalhava em um hotel e fazia design de sites freelance no tempo livre. Naquele ano, ela ingressou no Santa Monica College, que seria um grande catalisador em sua vida. A escola era um foco de ideias radicais e ativismo. Isso era especialmente verdadeiro à luz da guerra do Iraque. Ela participou de protestos que a encorajaram a se aprofundar na teoria política. Foi uma aula de comunicação intercultural que a ensinou a falar em público e a analisar o público. Ela ajudou a organizar questões como mudanças climáticas e alternativas ao capitalismo. A Silmirita Sarkeesian concluiu a graduação na Cal State Northridge, obtendo seu bacharelado em 2007. Foi quando ela se interessou pela performance como uma forma de ativismo. Ela se mudou para Nova York para divulgar o trabalho de grupos de ação política, aprendendo fotografia e oferecendo treinamento em mídia. Um amigo da época lembrou que Anita sabia contar histórias e trabalhar a mídia. Vale mencionar que os rótulos que ela colocou em si mesma eram diferentes nesta era. Eu era uma daquelas que acreditava em direitos iguais, mas não se considerava feminista. Mas ela, citando, caiu no grupo errado e se aprofundou no ativismo pela justiça social. Eu brinco que foi a experiência mais libertadora para mim, mas também a mais frustrante para todos ao meu redor. Porque quando você começa a aprender sobre sistemas, tudo é sexista.
tudo é racista, tudo é homofóbico e você tem que apontar isso pra todos o tempo todo. Então tenha um bom ano da minha vida. Passei um ano inteiro sendo a pessoa mais insuportável pra se conviver. Pouco depois, Anitta ganhou uma bolsa para a prestigiosa Universidade York em Toronto. Foi a primeira vez que seu trabalho se concentrou no feminismo. Foi também na pós-graduação que ela elaborou uma pequena ideia que mais tarde seria conhecida como frequência feminista. O primeiro registro da conta do Twitter da Anitta mostra que foi criada em novembro de 2008. Foi usada para promover um site que ela projetou para a Confederação dos Trabalhadores em Educação Pública em 3903, o maior sindicato do campus. Quando ela tinha apenas 11 seguidores, um deles era um homem chamado Jonathan McIntosh. McIntosh era um artista renomado por seu ativismo pela justiça social. Não está claro como ele e Anitta se conheceram, embora ela fosse fã de seus remixes de vídeo feitos por ele mesmo. A primeira postagem do blog Frequência Feminista, recém-criado, reconhece que ele projetou os gráficos do site. O canal do YouTube Frequência Feminista foi criado em 14 de fevereiro de 2009. Seu objetivo declarado era explorar a mídia sob a ótica de uma fã entusiasmada. Esses primeiros vídeos eram simples, com ela falando principalmente de improviso e editando-os depois. O primeiro foi ao ar em maio, com mais 4 até o final do ano. Seus temas incluíam Crepúsculo, True Blood e Veronica Mars. O último foi o teste Bechdel, uma medida da representação das mulheres na ficção. Apesar de ser um termo conhecido na academia, ela ajudou a popularizá-lo para um público maior. Este vídeo foi tão grande que foi compartilhado por Roger Ebert e recebeu 20 mil visualizações. Uma conquista notável para a época. E esse era, em essência, o objetivo da série dela, pegar esses conceitos e torná-los mainstream. Eu acho que a cultura popular é uma linguagem comum que todos nós falamos. A poeta Meryl Reichsire escreveu que o universo é feito de histórias, não de átomos. Gosto dessa citação porque sinto que a cultura pop é uma das maneiras pelas quais aprendemos sobre nós mesmos e o mundo ao redor. Em março de 2010, Anitta foi convidada para uma palestra no Santa Monica College. Isso será retomado depois, mas por hora destaca-se por originar seu primeiro vídeo sobre jogos. Durante sua apresentação, ela fez uma edição inspirada no estilo de Jonathan McIntosh. Suas duas próximas postagens foram para o blog Mad World, da Beat Media. Um vídeo se mostrou controverso por criticar o jogo Bayonetta. Anitta rejeitou a franquia, considerando-a uma fantasia adolescente excessivamente sexualizada e pornográfica. Primeiro, as coisas positivas sobre o jogo. Ela é uma mãe solteira e, isso é gentil? De certa forma. O vídeo dela focava principalmente na campanha publicitária do jogo, que tinha um outdoor que convidava os transeuntes a retirar panfletos até o personagem principal ficar nu. Anitta argumentou que isso encorajava o assédio sexual. O vídeo foi bombardeado com dislikes até ser definido como privado. Foi sua primeira onda expressiva de reação negativa, com os comentários alterados para aprovação manual. Naquele junho, ela concluiu seu mestrado com uma tese chamada Eu Farei um Homem de Você, Mulheres Fortes na Televisão de Ficção Científica e Fantasia. O trabalho analisou as protagonistas femininas e os problemas em replicar o que ela chamou de comportamento tipicamente masculino. Curiosamente, McIntosh é agradecido nos agradecimentos. Com isso, ela obteve um mestrado em pensamento social e político. Conforme concluía seus estudos, seu canal no YouTube ficava mais ativo. Embora tenha conquistado uma audiência, ela não viu muito crescimento até uma nova série chamada Tropes Versus. Ao longo de 2011, Anitta examinou dispositivos de trama que ela sentiu perpetuar estereótipos ofensivos. Eles incluíam a Manic Pixie Dream Girl, mulheres em geladeiras e o princípio Smurfette. Seus vídeos sobre a sedutora demônio e a gravidez mística atingiram 30 mil views em meses. Mas, facilmente o mais popular foi o episódio 6, A Feminista de Palha. Isso criticava o que ela via como representações exageradas de feministas como vilãs na mídia. Ela argumentou que eles eram usados para sugerir que a desigualdade de gênero não é um problema no mundo em que vivemos. E este vídeo teve mais de 140 mil visualizações, embora nem todas fossem positivas. Ganhou tração suficiente para uma refutação do homem, o mito, a lenda T.J. Kirk, também conhecido como The Amazing Atheist.
O vídeo dele, Todos São Bebês Chorões, aborda vários tópicos. Ele zomba daqueles que se ofendem com fantasias de Halloween racistas, como blackface. Fantasias de Halloween, tipo, tem uma garota negra, e olha essa foto dessa garota branca vestida como uma garota negra. Isso me ofende, porque não é uma fantasia, é uma cultura. Isso leva à sua discussão sobre Anitta, ou como ele a chama, Anna Sarkeesian. Tem uma garota, desculpe, uma mulher, não sei como querem ser chamadas, ela é feminista. O nome dela é Anitta Sarkeesian. Ela administra um canal no YouTube chamado Frequência Feminista. O que ela literalmente faz, ela assiste programas de TV e filmes e aponta como eles são sexistas. Este vídeo é tão importante porque Kurt foi o primeiro de muitos a começar a retratá-la como alegando que a mídia estava corrompendo, enquadrando Anitta de forma semelhante ao grupo de jogos de vídeo que causam violência dos anos 90 e 2000. A questão é que, na verdade, essa não era a premissa de Anitta em nenhum de seus vídeos na época, já que seu argumento é que isso reflete visões prejudiciais sobre a nossa sociedade, não que as cause. Acho importante envolver-se criticamente com jogos de vídeo, quadrinhos, filmes e programas de TV, porque é um reflexo da nossa sociedade. Seja como for, foi a primeira vez que outro criador pegou no pé do programa dela, com muitos fãs de TJ inscrevendo-se no canal dela por ódio. É realmente louco pensar nisso agora, mas nos primeiros dias do YouTube, era uma prática normal para grupos se inscreverem em canais em massa, apenas para receberem um lembrete em seu feed para descurtir o vídeo mais recente. A forma ódio de desequilibrar, se você quiser. Foi um sinal precoce da eventual rixa entre ateus e feministas. Um mês depois, o canal dela ultrapassou 10 mil inscritos. Além de sua produção, ela se mudou para São Francisco para liderar várias oficinas criativas. Ela também falou na conferência Mulheres, Ação e Mídia em LA. A ativista ganhava cada vez mais notoriedade conforme abordava temas mais amplos. Em 2012, ela publicou 2 vídeos criticando o marketing de gênero da Lego. Estranhamente, este é o período em que Anitta e Macintosh afirmam que se conheceram. Isso é estranho, pois temos arquivos provando que eles se comunicavam 5 anos antes. Apesar da discrepância, Macintosh diria que Anitta é muito simpática e amigável dentro e fora das telas. Ela deixa todos à vontade e isso transparece na câmera. Os vídeos, incluindo o próximo sobre o Oscar, tiveram centenas de milhares de visualizações. Em maio, seu canal tinha mais de 2,5 milhões de visualizações e 20 mil inscritos. Foi também quando ela foi convidada para falar no Humber College. Apesar da dificuldade de verificação por falta de arquivos, foi aparentemente quando o canal dela chamou a atenção do 4chan. Quanto mais popular fico, mais consigo. Como o 4chan me encontrou e eles são atrozes. E eles vêm de propósito, como se inscrevem nos meus vídeos para saber quando um sai para que possam me atacar. Anitta planeja um estudo de pesquisa sobre o assédio que as mulheres enfrentam no YouTube. Esta palestra foi filmada em março de 2012, com sua ideia estabelecendo a base para um novo projeto, que a lançaria para o mainstream e quebraria a internet inteira. Embora Anitta já planejasse discutir sobre jogos, isso não se materializou em um conceito maior até seus vídeos sobre Lego. Eles atraíram a atenção da Band, criadora de Halo. A empresa a convidou para palestrar em seu escritório em Seattle. Foi a primeira vez dela em um evento corporativo sobre jogos, então ela pesquisou no Macintosh. Anitta acabou jogando muitos jogos que ela não gostava e não teria jogado normalmente. Isso foi refletido no Twitter, onde postaram ao vivo "Estou em modo sério de pesquisa de videogame". Infelizmente, muitos desses jogos não são muito amigáveis para as mulheres. Tenho pesquisado a história das protagonistas femininas em videogames para a frequência feminista. Isso realmente me deprime em relação à humanidade. Ela visitou a Band no dia 13 de março e agora, com um entendimento básico sobre o assunto, saiu com ideias de como explorar mais os jogos. Nesse momento, o conceito de financiamento coletivo de projetos ganhou popularidade. Eu tinha um formato que gostava chamado Tropes Versus. Mulheres, a série original, e eu continuava ouvindo sobre essa coisa chamada Kickstarter. Se eu vou fazer isso, poderia tentar ser um pouco pago. Assim, a Anitta lançou sua campanha em 17 de maio com meta de $6.000. Ela prometeu 5 vídeos, cada um abordando um dispositivo de trama recorrente distinto.
Foi financiado em 24 horas, com o primeiro registro mostrando mais de $9.000 de 344 apoiadores. Isso é importante, pois seu sucesso precede qualquer reação negativa. Na verdade, ela arrecadou mais de $17.000 antes de promover o projeto no YouTube. Isso mostra que havia interesse suficiente para seu sucesso sem nenhuma controvérsia. A indignação não começou até depois de um upload aparentemente mundano em 4 de junho de 2012. Você já percebeu que, salvo algumas exceções, quase todas as personagens femininas em videogames se encaixam em poucos clichês e estereótipos? Eu sou Anita Sarkeesian e eu comando a série de vídeos web Frequência Feminista. O vídeo foi imediatamente inundado com dislikes por uma onda maior do que nunca antes. Em poucos dias, havia mais de 10.000 comentários negativos, até que ela finalmente os desativou em 16 de junho. O curioso é que, diferente dos vídeos anteriores, essas mensagens não estavam configuradas para aprovação manual, ficando visíveis para todos. A descrição afirma: deixei os comentários abertos neste vídeo como uma forma de mostrar por que este tópico é tão importante. Não alimente os trolls, exceto talvez para agradecê-los por provar a todos que o sexismo nos jogos é realmente um grande problema. Isso sugere que foram deixados propositalmente como isca, servindo de base para um post de blog 2 dias depois. Esses são os tipos de táticas de silenciamento frequentemente usadas contra mulheres na internet que ousam se manifestar. A situação se agravou, levando a uma segunda postagem em 10 de junho. Este ataque coordenado envolveu tentativas de banimento de contas, ódio no YouTube, além de ameaças de violência, morte, assédio sexual e estupro. Como parte desse esforço de intimidação, a página da Wikipedia sobre mim foi vandalizada com linguagem misógina, pornografia e insultos raciais. Em retrospectiva, algo que não consigo deixar de sentir é que Anita sabia o que estava fazendo aqui. Dado o seu treinamento anterior em mídia, ela provavelmente sabia como usar a negatividade a seu favor. Também faria sentido dado a sua ideia anterior de um estudo de pesquisa. Mas, claro, isso não justifica alguns dos comentários insanos deixados sobre uma série que ainda não existia, especialmente uma já financiada pelo seu próprio público. A história primeiro ganhou cobertura de veículos de jogos como GameSpot, Kotaku e Rock Paper Shotgun, se espalhando até chegar ao The Guardian. Rapidamente provocou um debate mais amplo sobre se e como a comunidade deveria mudar. Seu Kickstarter terminou em 17 de junho, arrecadando mais de $150.000. Bem, além da reação do público geral até agora, que faz parecer que você fez mais mal do que bem para as mulheres. E quanto a isso... Enquanto muitos já estavam chocados, só iria escalar. Anita foi alvo de ataques, DDoS e tentativas de hackear sua conta. Tentaram expor suas informações pessoais sem sucesso. Muitos memes ofensivos e depreciativos circularam amplamente. Isso a levou a fazer uma terceira postagem no 1º de julho sobre assédio baseado em imagens. Enfatizou as imagens degradantes e muitas vezes pornográficas feitas para intimidá-la. Mais uma vez ganhou cobertura da mídia, indo para a Canadian Broadcasting Corporation Radio. Mas isso empalideceu em comparação ao que aconteceu a seguir. 4 dias depois, um usuário no Newgrounds publicou Beat Up Anita Sarkeesian. Este jogo em Flash permitia que você simulasse socar a feminista até que ela tivesse olhos roxos. Sua descrição, ironicamente, a acusava de ignorar críticas construtivas. As manchetes se escreviam sozinhas, com um exemplo claro do ódio descontrolado dos jogadores. O New Statesman cobriu o tema novamente, destacando o assédio online, que se espalhou rapidamente para outras mídias. Os trolls a transformaram em uma mártir, ganhando simpatia do público em geral. Posteriormente, Anita foi convidada para a EA DICE, desenvolvedora de Battlefield e Mirror's Edge. Ela até realizou uma palestra TEDx sobre a resposta. Então não sou estranha a algum nível de reação sexista. Infelizmente me acostumei com insultos e palavrões sexistas, geralmente envolvendo cozinhas e sanduíches. Mas o que aconteceu desta vez foi um pouco diferente. Me vi como alvo de uma enorme campanha de ódio online. Feminist Frequency terminou o ano com 36.000 inscritos, e Macintosh e Anita começaram a trabalhar imediatamente comprando mais de 300 jogos para a pesquisa deles. Apesar de muitas reações da época serem superficiais, havia algumas críticas mais válidas. Quando o vídeo dela sobre Bayonetta reapareceu, muitos sentiram que ela claramente nunca jogou o jogo.
Havia também um tweet insinuando que ela apoiava salas de aula segregadas por raça. Na verdade, li muitos estudos afirmando que salas de aula segregadas por gênero melhoram o aprendizado. O mesmo se aplica à raça. Vale ressaltar que a história da viagem dela para a Band ainda não era bem conhecida. Muitos questionaram suas intenções ao se aproximar dos videogames. O primeiro surgiu no canal Jornalismo Instigativo. A primeira parte examina a tese de mestrado do ativista. Anitta argumenta que personagens femininas fortes ainda não são feministas porque estão apenas fingindo ser homens. O youtuber aponta contradições na categorização dela de traços masculinos e femininos. Isso é usado para inferir um quadro para o futuro de sua carreira. Ela só se importa com programas de TV, pois é tudo que ela assiste de fato. Ela hesita em tocar em algo, a menos que Joss Whedon esteja de alguma forma envolvido. Ela não desenvolve pensamentos originais ou pesquisas contentando-se em referenciar e se basear no conteúdo ensinado em aula. Ao analisar assuntos, ela os enquadra em arquétipos em vez de julgá-los holisticamente, comparando-os com uma lista de verificação de seu paradigma feminista. A parte 2 examina a sua marca pessoal de feminismo. É crucial entender que muitas das visões sobre sexo e violência não são inerentes ao movimento. Seus vídeos não reconhecem as diversas visões opostas existentes dentro do feminismo. Por exemplo, a positividade sexual. Ela só abordou o assunto uma vez, em uma postagem de blog criticando a Marcha das Vadias. Anitta discordou veementemente, sentindo-se alienada dentro do movimento. Ela apresentou sua visão como sinônimo de feminismo, ignorando a variedade de pensamento. Quando isso não era o caso, essa era uma das muitas críticas genuínas às quais ela nunca respondeu. Não existe sexismo contra homens. Isso porque o sexismo é preconceito mais poder. Os homens são o gênero dominante com poder na sociedade. Ignorando todos os seus trolls loucos que nunca poderiam ser justificados, uma visão mais matizada da frequência feminista na época era que não havia maneira de expressar críticas a algumas de suas visões polarizadoras sem ser agrupado no assédio. As únicas críticas às quais ela já respondeu foram coisas que eram fáceis de descartar, com jornalistas nunca reagindo e agindo como uma equipe de RP para a YouTuber. Isso restringiu a produtividade de uma conversa mais abrangente. Era estar com ela ou contra ela. Novamente, isso não é para justificar tudo o que aconteceu com Anitta, mas explica por que as coisas escalaram da maneira que fizeram. Não ajudou que, por volta dessa época, a comunidade ateísta declarou guerra aos feministas. Com o Elevator Gate um ano antes, as tensões aumentaram até que um cientista conhecido como Thunderfoot Online postou um vídeo intitulado "Por que o feminismo está envenenando o ateísmo?". O problema é que muitos em posições de liderança conseguiram se deixar intimidar ou controlar por essa posição de apaziguamento de PC absurda por pessoas que são conspícuas e que se rotulam orgulhosamente como feministas. Pessoas que consideram camisetas como esta tão ofensivas a ponto de chorar. É interessante que por volta dessa época, todos os ateus online mudaram de reclamar sobre cristãos fundamentalistas para feministas. Ele abriu caminho para a onda de céticos e anti-SJWs que formariam uma comunidade de tendência direitista, incluindo muitos dos cristãos conservadores criticados pelos ateus. No início de 2013, Sarkeesian lançou um Tumblr para sua série e um mês depois lançou o primeiro episódio do financiado coletivamente Tropes Versus Mulheres em Videogames. O primeiro episódio da campanha apoiada pelo Kickstarter foi lançado em 7 de março de 2013, chamado A Donzela em Perigo. Retirado brevemente após campanha de denúncia falsa, mas logo restabelecido. Dentro de horas, TJ Kirk carregou Quem é a Donzela Agora? Ele admite que foi mais imparcial do que seus vídeos anteriores, mas pediu à senhorita Sarkeesian para enfrentar seus críticos e parar de se fazer de vítima. E honestamente não tenho grandes críticas ao seu conteúdo. No entanto, tenho um problema com um aspecto do vídeo de Anitta, o fato de ela ter desativado as avaliações, comentários e até mesmo as estatísticas. Nós, a audiência, aparentemente não podemos ter opinião. 5 dias depois, Thunderfoot postou sua primeira refutação a Anitta, Feminismo versus Fatos. Sério? Você precisava começar com o espantalho no título? Você realmente acha que os clichês são especificamente adversos às mulheres? Talvez eu devesse intitular este vídeo de uma maneira reciprocamente justa. Talvez algo como Feminismo versus Fatos.
Isso pode muito bem ser a origem da ideia por trás de fatos não se importam com seus sentimentos. Assistindo 10 anos depois, este vídeo distorce os argumentos dela. Thunderfoot alega que Anitta está notando tendências que não existem, mas isso é apesar da longa história do tropeço na literatura e no cinema. Ele insinua que Double Dragon Neon não é um exemplo válido porque termina com uma donzela socando o vilão nas partes baixas. O argumento dela é que é um recurso de enredo que acontece com os personagens e não necessariamente os define. Este gesto simbólico performático não é um contra-argumento forte para isso. O recurso de enredo da donzela em perigo é algo que acontece com um personagem feminino, não algo que ela é do início ao fim. Quero esclarecer que Tropes Mulheres nos Jogos também não é uma série perfeita, o que exploraremos mais tarde. Também há premissas que podem ser problemáticas por serem tratadas como fatos aceitos. A crença de que as mulheres são de alguma forma um gênero naturalmente mais fraco é um mito profundamente enraizado socialmente, que, é claro, é completamente falso, mas a noção é reforçada e perpetuada quando as mulheres são continuamente retratadas como criaturas frágeis, delicadas e vulneráveis. O binário de gênero é uma divisão artificial e socialmente construída de masculino e feminino em duas classes distintas e opostas de seres humanos. Ao assistir a esses vídeos para minha pesquisa, percebi que eles não eram tão ultrajantes e eram uma análise de mídia bastante benigna no geral. Isso não é surpreendente, pois Anitta explicou que, diferentemente dos vídeos anteriores, que eram mais espontâneos, esses eram muito mais intencionais. Eles são bastante hábeis em antecipar e abordar contra-argumentos. Esta série incluirá análises críticas de muitos jogos e personagens amados, mas lembre-se de que é possível e até mesmo necessário desfrutar da mídia enquanto também se critica seus aspectos mais problemáticos ou perniciosos. Deixo claro que nem todos os jogos que usam a donzela em perigo como enredo são automaticamente sexistas ou sem valor. Isso foi perdido por muitas pessoas que acabaram pensando assim. Quer dizer, Jesus, menina, você é uma cachorrinha doente. Então, na sua cabeça, se a minha namorada for sequestrada, eu não posso querer protegê-la ou mantê-la segura sem transformá-la em um objeto. Pelo seu raciocínio feminista, hospitais, onde pacientes vêm para serem tratados, são na verdade centros de objetificação onde as pessoas são transformadas em meros objetos. O primeiro vídeo de Thunderfoot sobre o assunto alcançou mais de 1 milhão de visualizações, gerando a lucrativa indústria de conteúdo anti-Sarkeesian e posteriormente antifeminista. Por outro lado, a indústria de jogos apoiou em grande parte Anitta, com o veterano Cliff Bleszinski se manifestando no Kotaku. Ele defendeu o direito de existência dos tropos versus mulheres e disse que os jogadores precisam amadurecer. Se, ao assistir aos vídeos de Anitta como desenvolvedor, eu puder repensar como retrato as mulheres em meus futuros produtos, então o trabalho dela valerá a pena. Essa crença foi ecoada pelo escritor Anthony Burch e pelo designer de jogos Tim Schafer. Em 5 de abril, um estudante publicou uma gravação que fez durante a palestra de Anitta em sua faculdade. Durante a sessão de perguntas e respostas, foi lida uma carta afirmando que os trolls dela não representavam todo o universo dos jogos. No dia 18 de abril, Anitta apareceu na Cable News Network. E o que eu queria fazer, ou o que espero fazer ao contar minha história, é criar um espaço onde as pessoas levem o assédio online mais a sério. Há um equívoco de que o ocorrido comigo foi trolling. E trolling é geralmente considerado como um indivíduo tentando provocar outro indivíduo. O que aconteceu comigo foi realmente um linchamento virtual, certo? Milhares de indivíduos me perseguiram, trabalhando juntos de forma solta. Thunderfoot respondeu dizendo que enfrentou muito mais assédio. Na verdade, uma rápida busca por imagens suas online mostra que a internet tem sido muito mais gentil com você do que tem sido comigo. Em 28 de maio, Anitta lançou a segunda parte de A Donzela em Perigo. Foi novamente retirado após ser falsamente sinalizado. Isso recebeu ainda mais refutações de Thunderfoot e TJ Kirk. O fascinante é que eles frequentemente argumentam contrapontos que ela não está fazendo, dizendo exatamente a mesma coisa que ela afirma no vídeo. Para dar um exemplo disso, TJ aponta que muitos dispositivos de trama são usados apenas por conveniência, em vez de sexismo intencional.
E de todas as razões pelas quais um personagem pode embarcar em uma missão, salvar ou vingar um ente querido provavelmente é a mais fácil de transmitir rapidamente. Eu acho que esse é o motivo para o clichê da donzela em perigo. Não acho que seja projetado para denegrir as mulheres, apenas um recurso de trama fácil. E isso é o que ela afirma em seu vídeo. Mesmo com essas preocupantes implicações, os criadores de jogos não estão necessariamente maquinando de forma consciente para distorcer a imagem das mulheres como parte de uma grande conspiração. Muitos provavelmente não perceberam as mensagens implícitas em seus jogos, e os desenvolvedores frequentemente se colocam em situações complicadas devido às próprias mecânicas que criaram. Kirk então diz que, como a maioria dos desenvolvedores e jogadores são homens, é natural que suas visões sejam as mais prevalentes, mas isso não nega o valor de examinar por que isso acontece. Muitos críticos argumentam que sua série ignora o contexto por trás de personagens e cenas específicas, chamando-a de desonesta. Sua posição é que a desculpa para usar um clichê não justifica por si só o uso de um clichê. Você não precisa concordar com isso, mas pelo menos entenda o que você está tentando refutar em seus vídeos. Anitta afirma que jogos individuais não são prejudiciais por si só. É o efeito de cultivo mais amplo que perpetua visões prejudiciais. Individualmente, cada exemplo abordado neste episódio pode parecer benigno ou trivial. O foco desta série em clichês é útil para identificarmos padrões recorrentes mais amplos. Kirk chama isso de contraditório, argumentando que ela está escolhendo quando o contexto importa. Thunderfoot resume o argumento dela como videogames tornam as pessoas sexistas. Vou simplificar isso para você, Anitta. Bem simples. Você pode afirmar como uma hipótese o quanto quiser, que as mulheres não sendo retratadas como você quer nos videogames está tornando a sociedade misógina. Inferno, o argumento de que os videogames tornam as pessoas mais violentas é muito mais forte do que a afirmação de que eles as tornam sexistas. Novamente, ela afirma explicitamente o contrário, acreditando que eles reforçam visões pré-existentes. Da mesma forma, interagir com esses jogos não vai magicamente transformar os jogadores em sexistas furiosos. Normalmente, não temos uma relação direta de causa e efeito, do tipo macaco vê, macaco faz, com a mídia que consumimos. A influência cultural opera de formas bem mais sutis e complexas. Em 1º de agosto, Anitta lançou a terceira e última parte de A Donzela em Perigo. Incluiu a ideia dela para um jogo hipotético chamado A Lenda da Última Princesa. Fora de contexto, muitos presumiram que ela achava que esses eram os únicos tipos de histórias que deveriam existir. Mas isso está removendo a nuance presente nesses vídeos? Não estou argumentando que todas as histórias devem incluir mulheres completamente destemidas, hiperindividualistas e heróicas que se levantam sozinhas e nunca precisam de ninguém. Não há nada de errado em oferecer ou ocasionalmente precisar de ajuda. Altruísmo só é problemático quando apresentado repetidamente de formas muito influenciadas pelo gênero. Paralelamente, uma página sobre ela surgiu na Enciclopédia Dramática, conforme mais criadores se opunham à escritora feminista. Anitta acabaria dando uma palestra em um evento chamado The Conference, elaborando sobre a campanha de falsa bandeira. Este slide mostra uma captura de tela de um usuário chamado Mundane Matt, que disse: "A internet está finalmente revidando. Continue lutando, continue sinalizando." Ele celebrou a aparição em seu canal. Entre os novos detratores estava Jordan Owen, que começou a investigar seu passado. Isso resultou no vídeo intitulado Anitta Sarkeesian, Os Primeiros Anos. As tensões aumentariam ainda mais no discurso dos jogos quando Jordan Owen, uma figura inicial na comunidade cética do YouTube, foi alertado com a nova informação por uma fonte familiarizada com Anitta e Macintosh em 2013. O usuário enviou vários links que ele tornou públicos. O primeiro foi um depoimento que a apresentadora feminista fez para um programa chamado Segredos do Seminário Telos. O curso foi conduzido pelo guru do marketing na internet. Alex Mandochan, ele basicamente ensinava como administrar um esquema de marketing multinível. Seu endosso foi carregado em 2007. Agora, alguns argumentariam que, dada a natureza do golpe, ela era a vítima e não a perpetradora. No entanto, no vídeo, ela promove seu próprio site chamado neonechrome.com. Olá, sou Anitta Sarkeesian de Los Angeles, Califórnia. E meu site É neonandchrome.com. O primeiro instantâneo anuncia serviços de marketing na internet com especialidade em teleseminários.
A próxima conexão de Anitta neste vazamento foi com Bart Baggett, um especialista em caligrafia. Seu antigo site lista ser gerente, coordenadora de seminários para Baggett 13 vezes. O homem também depôs para Mandossian em 2007, e a parte mais engraçada de tudo é que ele foi destaque em um diretório de artistas de paquera, o que levou muitos a chamarem Anitta de feminista falsa. Embora seja verdade que ela trabalhou para Bagot, ele esclareceu que os seminários em que ela ajudou eram de autoajuda, frequentados por mulheres mais velhas. A declaração foi fornecida a um jornalista que investigava seu passado e o autor admite que havia ainda menos evidências de um relacionamento com Mandossian. No final das contas, é uma história sem muita importância, mas como as pessoas sempre estão chamando Anitta de golpista por causa disso, senti a necessidade de incluir no vídeo. Neste exposé, a última pessoa que Owen analisa é sua conexão com Jonathan McIntosh. Veja, o Flickr de Jonathan provou que ele era um ativista enquanto ainda fazia teleseminários. Ele especulou que o homem deu a ela o vocabulário feminista que faltava, com os dois interagindo pela primeira vez em dezembro de 2007. Fotografias subsequentes que eu não vou compartilhar aqui retratam comida que John preparou para Anitta e John e Anitta visitando seus pais, indicando que ele é provavelmente seu namorado. Owen sai dos trilhos depois disso, acusando cosplayers aleatórios de incentivar a pedofilia por algum motivo. Por que John não está denunciando isso como tudo mais, especialmente quando vemos sua fotografia de ursinhos carinhosos altamente sexualizados? Onde está o dedo em riste sobre como isso está sexualizando o entretenimento infantil e incentivando a pedofilia? A maior conclusão deste vídeo é que ele iniciou o discurso de que Macintosh estava por trás das visões da frequência feminista. Anitta respondeu chamando isso de completo absurdo e acusando-os de forma bizarra de culpar a vítima. É difícil descartar essa afirmação, porém, já que por sua própria admissão, ela não se considerava feminista até 2007, que foi quando ela conheceu Macintosh pela primeira vez. Ela explica que ao morar em Nova York, conheceu ativistas marginalizadas por líderes de protesto masculinos. Mas essa afirmação vem da mesma entrevista, que distorce quando ela e Macintosh realmente se conheceram. Isso foi apenas o começo, com suas credenciais como crítica sendo logo questionadas. O primeiro golpe em sua credibilidade foi descobrir que ela usava jogabilidade alheia sem dar crédito. A maioria foi tirada de um canal chamado Cubex55. Quando notificado, Cubex disse que ela nunca pediu permissão, mas deve-se notar que as imagens de gameplay não são de propriedade da pessoa que jogou o jogo, tornando este ponto irrelevante. Ainda assim, foi usado para inferir que ela não jogou os jogos que criticou, implicando que não era uma verdadeira gamer girl. Como você se sente em relação aos videogames? Eu ainda os amo. Sabe, eu acho que os jogos são realmente pra onde estamos indo. Estou animada pra ver o que acontece conforme a cultura amadurece. Os videogames são tão interessantes, envolventes e interativos. Eu sou uma jogadora e gosto de jogos. Surgiu um clipe de uma palestra que ela deu em 2010. Então, não é exatamente um fandom. Não sou fã de videogames. Tive que aprender muito sobre videogames pra fazer isso. Essas descobertas juntas revelaram um ideólogo que chegou aos jogos apenas de maneira cínica. Para muitos, foi um motivo para descartar completamente a opinião dela. Por que você está atacando ela? Tem medo da opinião dela? Não me importo com a opinião dela. Ela é uma maldita trapaceira. Isso me leva a ignorar a opinião dela de cara. Tudo bem? Se quiser abordar o sexismo nos jogos, encontre alguém com mais credibilidade para isso. A indignação incluiu vídeos de Mundane Matt e dos aristocratas da internet, mais conhecido como Jim. O vídeo deste último não era apenas sobre Anitta, mas uma questão mais ampla que ele notou na internet, fazendo comparações com a comunidade do ateísmo. Então, esse é um exemplo separado. Isso é o que está acontecendo com os videogames. Comentaristas políticos com suas agendas estão empurrando isso para os jogos sem motivo. E eles são um problema, mas o que permite que isso aconteça são as pessoas que os apoiam. Jim repreendeu qualquer um que ainda a defendesse o que ele viu epitomizado no jornalismo de jogos, e não é uma opinião minoritária, é quase 50-50, e essa é a parte mais louca disso. Quer dizer, agora na indústria temos alguns problemas cruciais. Um deles são os jornalistas. E estou fazendo aspas com as mãos porque metade das pessoas que escrevem para sites de videogames não tem diplomas de jornalismo.
As acusações de falsa jogadora persistiam, obrigando-a a se manifestar novamente no Twitter. Desde que comecei a jogar videogames aos 5 anos de idade, sempre me disseram que eu não pertenço. Consequentemente, minha relação com os jogos tem sido complexa. Como muitas mulheres que jogam, houve períodos na minha vida em que o constante sexismo e alienação se tornaram quase insuportáveis. Ao longo dos anos, tive um relacionamento de amor e ódio com os jogos. Eu até já fiz pausas. Mas eu sempre voltei esperando que melhorasse. Em retrospectiva, acho que muito disso se deve à própria desconexão da Anitta com o que significa ser um jogador. Posso me relacionar, já que sou chamado de o jogador de Marte, mas não jogo videogame há mais de 2 anos. Para muitos é um termo que invoca uma subcultura clara, enquanto para outros é sobre jogar qualquer videogame. Pense na divisão interna entre aqueles que são hardcore e casuais. Muitos apontaram que ela nunca teria jogado a maioria dos títulos em sua série se sua pesquisa não exigisse isso. Esse é um ponto válido, e algo que ela mesma admitiu. Mas o fato é que a maioria dos youtubers de jogos jogam títulos que normalmente não jogariam por lazer, pois isso geralmente faz parte do trabalho. É crucial destacar que jogos de tiro em primeira pessoa realistas e outros títulos com violência gráfica e imagens sexistas não são as únicas opções disponíveis, apesar de receberem mais atenção quando se trata de jogos sérios. Porque eu costumo ficar frustrada com os jogos dominados por homens e violência, que parecem dominar as plataformas Xbox e PS3. Ter tantos jogos criativos, simples, intuitivos e não tradicionais disponíveis diretamente em nossos bolsos realmente ajudou a trazer os jogos para um público mais amplo, incluindo mais mulheres que talvez nunca se consideraram jogadoras antes. A visão dela é que ela gostava de jogar, mas não gostava desses jogos, o que a afastou de dizer que era fã. Se você me perguntasse na época, eu provavelmente teria dito que não era um jogador. Eu nem sei se quero dizer isso agora, mas seja como for, parece que um dos objetivos dela com a série era incentivar jogos que não se encaixassem nessas categorias. Quero deixar absolutamente claro que, de maneira alguma, estou dizendo que jogos que envolvem violência são sempre ruins ou não têm valor. Os videogames, em seu melhor, podem promover habilidades de resolução de problemas, pensamento crítico, matemática criativa e construção de confiança. Ainda há razões válidas para levantar este ponto. É um viés que afetou seu trabalho, resultando em uma representação enganosa ou imprecisa de certos gêneros. Isso é importante quando ela se apresenta como uma autoridade. Quer dizer, Tropes vs. Women foi lançado com um currículo de sala de aula. Isso realmente importa para material destinado ao uso educacional, mas eu não acho que necessariamente invalida todos os pontos dela. O problema é, mais uma vez, ela não estava recebendo resistência mainstream. Rumores circularam que Anitta foi contratada para opinar sobre a sequência de Mirror's Edge quando visitou a Digital Illusion C. Isso foi desmentido, mas não antes de uma petição contra o envolvimento dela obter 54 mil assinaturas. Não surpreende que os apoiadores dela tenham permanecido acríticos. Isso serviu para iniciar uma conversa, que chegou até Shigeru Miyamoto, que diria: certamente eu não acho que os videogames são o único gênero que retrata as coisas dessa maneira. E talvez seja apenas porque eu sou um homem, eu não dei muita reflexão profunda ao longo dos anos. Esta citação encapsula outro tema engraçado da guerra cultural. Enquanto os ocidentais estavam lutando por representação em jogos japoneses como Mario, os japoneses simplesmente pareciam desinteressados e continuaram a fazer o que bem entendiam, fazendo tudo isso parecer meio sem sentido. Em março de 2014, a Conferência de Desenvolvedores de Jogos homenageou a senhorita Sarkeesian com o Prêmio Embaixadora dos Desenvolvedores de Jogos. Neil Druckmann, chefe da Naughty Dog, apresentou o jogo. Ela adora videogames. Ela é tão apaixonada por eles que acha que vale a pena lutar por eles. É uma honra apresentar o Prêmio Embaixador de Desenvolvedores de Jogos para Anitta Sarkeesian. Isso foi mal interpretado como se ela tivesse recebido o Prêmio Luminária dos Jogos, o que a colocaria no mesmo nível que Miyamoto. Notch, o criador do Minecraft, acreditou nisso e criticou a Conferência de Desenvolvedores de Jogos por estar aterrorizada com terroristas sociais. A conferência recebeu uma ameaça de bomba, exigindo a retirada do prêmio dela. A divisão só aumentou conforme a situação se agravava. Perdeu-se a possibilidade de qualquer discurso sensato. Angry Joe foi criticado por apoiar a representatividade feminina em sua lista anual de polêmicas nos games. Essa próxima coisa vai explodir sua mente.
Acredite em mim, muitas feministas amam pi a sexo. Anitta estava causando um grande alvoroço, mas logo ela lançaria um novo episódio de seu programa que causaria a maior reação negativa até o momento. Em junho de 2014, Anitta lançou Mulheres como decoração de fundo. Este provou ser seu vídeo mais controverso, com sua infame discussão sobre Hitman Absolution. Para ser justo, a primeira metade deste upload é bem articulada. Anitta critica a representação de profissionais do sexo como objetos sexuais não jogáveis em muitos jogos. Isso leva ao argumento dela de por que a objetificação é diferente nos videogames devido à sua interatividade. Esses mecanismos incentivam os jogadores a colaborar com os desenvolvedores na objetificação sexual, permitindo que os gamers observem e espionem objetos sexuais não jogáveis. Onde ela começa a perder o enredo é ao discutir sua conexão com a violência. Segundo Anitta, em muitos jogos de mundo aberto ou estilo sandbox, os desenvolvedores permitem que os jogadores abusem diretamente de objetos sexuais não jogáveis. Os jogadores são estimulados a obter prazer perverso ao profanar corpos virtuais femininos desavisados. É uma emoção que vem de uma mistura cuidadosamente elaborada de excitação sexual ligada ao ato de controlar e punir representações da sexualidade feminina. O problema com este ponto é que Hitman desencoraja ativamente os jogadores do que ela afirma, com suas próprias imagens mostrando-os sendo penalizados. Quando você chega a essa missão no jogo, fica claro que matar qualquer pessoa, exceto seu alvo, colocará sua missão real em risco. Ela também argumenta que o Grand Theft Auto incentiva os jogadores a matar mulheres, pois elas deixam cair maços de dinheiro ao serem mortas. Mas essas são funções gerais de qualquer personagem não jogável. O mesmo vale para seu conceito de descartabilidade. Isso se aplica a qualquer personagem não jogável, independente do gênero. Agora, onde eu vou discordar na minha crítica é que eu não acho que ela estava mentindo intencionalmente aqui. A posição dela é que a capacidade de fazer essa escolha em si já é digna de exame, independentemente do gênero. Em jogos sandbox, todos os personagens não essenciais podem ser mortos, mas a instrumentalização e brutalização das mulheres sexualizadas são generificadas e erotizadas de formas que não ocorrem com os homens. É verdade que a maioria não está convidando você a objetivá-los enquanto comete violência, mas isso, se algo, é uma consequência do motor. Se um jogo é ambientado em um clube de strip, deveria haver regras específicas para que você não possa ferir as strippers. Há também alguns desvios absurdos que apenas enfraquecem o argumento dela. Se for pego pela polícia, a tela escurecerá, e após 5 segundos, seu personagem aparecerá do lado de fora da delegacia, com menos dinheiro ou itens, mas livre para continuar suas atividades normalmente. O foco nessas mecânicas genericamente comuns simplesmente não é convincente, e realmente se resume ao problema recorrente de que ela não propõe nenhuma solução. Anitta reconhece que esses personagens são usados para criar um ambiente, mas claramente acha que isso não é injustificado. Compreendo a perspectiva dela. Alguns são ultrajantes, mas muitos retratam o tratamento das mulheres em determinados períodos ou ambientes. Muitas vezes é mostrado sob uma lente negativa em função de um tema ou ponto maior. Eu não acho que não focar na horrível realidade do sofrimento das mulheres invalide isso. Se você vai argumentar isso, precisa se aprofundar mais sobre por que é errado a abordagem dela perder o ponto e não interrogar o assunto profundamente o suficiente no final do dia. Eu apenas acho que a Anitta não gosta da ideia de videogames violentos em geral, mas ela tornar isso sobre as mulheres apenas causou uma nova rodada de reação negativa. O problema era que ninguém que jogou o jogo faz isso, acredite em mim, eu assisti pelo menos 40 jogadas e nenhum deles atacou as dançarinas porque em Hitman você não deve matar pessoas inocentes, de fato, você é penalizado por isso. Isso é por volta da mesma época em que Jordan Owen e o ativista dos direitos dos homens Davis Arini começaram a financiar coletivamente um documentário para derrubá-la chamado O Efeito Sarkeesian. Eles lançaram um Patreon que rapidamente lhes rendeu 9 mil por mês. E sim, a ironia das pessoas reclamando que Anitta ganhou muito dinheiro pelo que se resumiu a um vídeo do YouTube não se perdeu em mim. Falaremos mais sobre o efeito Sarkeesian em breve. Em 16 de agosto de 2014, o ex-namorado da desenvolvedora de jogos Zoe Quinn publicou uma exposição online detalhando o relacionamento deles. Ele acusou Zoe de traí-lo com 5 caras da indústria.
Isso daria início à hashtag Gamergate, que foi uma campanha de assédio contra mulheres no mundo dos jogos, ou um movimento online destinado a abordar a ética no jornalismo de videogames, dependendo de quem você perguntar. Um grande catalisador para isso foram as tentativas de limitar a discussão aberta sobre a controvérsia, incluindo um vídeo de Mundane Matt que foi falsamente sinalizado. Você está vendo uma reivindicação de direitos autorais contra o usuário do YouTube Mundane Matt no vídeo Hell Hath No Fury Like a Lover's Cornet. Zoe Quinn reivindicou os direitos autorais. Apesar de Anitta não estar envolvida inicialmente, sua aparição era de certo modo inevitável. Em blogs anteriores, ela criticou várias plataformas pela falta de sistemas de relatório adequados. Isso virou tema de debate, com a mídia pedindo ao Twitter para resolver a questão da liberdade de expressão. Isso eventualmente levou a uma petição para que o Twitter adicionasse um botão de denúncia de abuso, que recebeu mais de 130 mil assinaturas, mas não teve sucesso até o que aconteceu a seguir. Em 26 de agosto, uma conta SOC foi criada em nome de Kevin Dobson. O usuário tweetou imagens violentas contra Anitta, compartilhou seu endereço e fez ameaças de morte. A feminista avisou as autoridades e voltou depressa para a casa de um amigo. No dia seguinte, ela compartilhou publicamente capturas de tela. O ocorrido desencadeou uma onda de controvérsias, com inúmeras manchetes sobre sua expulsão de casa. Provavelmente foi a gota d'água para o Twitter, que adicionou a função de denúncia um mês depois. Agora, muitos de seus críticos não estavam convencidos da validade deste perseguidor. Eles acharam muito conveniente que isso aconteceu logo após seu último vídeo. Eles teorizaram que ela mesma escreveu as ameaças, pois foram feitas segundos antes da captura de tela ser tirada. Isso não faz muito sentido, considerando que a conta postou mais 3 depois da imagem. Eles também a criticaram por pedir doações. Embora essas ameaças tenham sido posteriormente atribuídas ao Gamergate, a hashtag não existia até 27 de agosto. Foi cunhado pelo ator Adam Baldwin, que vinculou ao vídeo de Jim. No dia seguinte, uma onda de artigos da imprensa de jogos mainstream declarou que os jogadores estavam mortos. O movimento agora estava em pleno andamento, polarizando ainda mais as conversas em torno de Anitta. A indústria apoiou-a, com 1000 desenvolvedores assinando uma carta aberta contra a intolerância nos jogos. Não sei como uma petição poderia mudar isso. Assim, a história dela atingiu o mainstream, enfurecendo ainda mais os críticos. Querida mídia mainstream, não posso deixar de achar irônico que vocês estão correndo para ajudar uma donzela em perigo quando essa mesma donzela apontou repetidamente o quão sexista é resgatar donzelas assim. 2 dias depois, um usuário a bombardeou com CP, fazendo-a criticar novamente os fracos mecanismos do Twitter. Thunderfoot carregou mais 3 vídeos sobre ela naquele mês, incluindo Anitta Sarkeesian e os tweets maldosos. Este argumentava: é sexista chamar alguém que está sendo uma vadia de vadia? Bem, esse link não é surpresa para a conta dela no Tumblr. E se você der uma olhada, verá um monte de capturas de tela de tweets de pessoas que realmente não gostam da Anitta. Quase 50 deles. Bem, como eu estava dizendo, isso meio que acontece quando você mente na cara das pessoas. Foi também quando os republicanos iniciaram seu interesse. Milo Yiannopoulos publicou seu primeiro artigo em apoio ao Gamergate e Christina Hoff Sommers zombou de Anitta para o Instituto Americano de Empresas. Logo, o criador do Beat Up Sarkeesian juntou-se à causa. Claro, adicionando combustível ao fogo estava sua nova frase: ouça e acredite. Deixo você com um pensamento simples. Uma das coisas mais radicais que você pode fazer é realmente acreditar nas mulheres quando elas contam sobre suas experiências. No contexto, era sobre culpar a vítima, mas algo na frase parecia draconiano. Rapidamente se tornou a base para memes criticando a falta de discussão aberta em torno do Gamergate. Com sua mira na imprensa, o movimento Gamergate começou a mirar nos anunciantes. Eles fizeram a Intel abandonar a Gamasutra, porém a empresa de tecnologia voltou atrás e pediu desculpas posteriormente. Milo tentou refutar Anitta enviando um e-mail para a polícia de São Francisco, alegando que ela nunca registrou uma denúncia. Ele retirou isso após saber que foi tratado pelo Federal Bureau of Investigation. O Gamergate acabou chegando ao National Public Radio, levando ao primeiro tweet deles sobre a hashtag. Mesmo com a incerteza, ela ainda estava agendada para vários locais. Isso incluía a Universidade Estadual de Utah no dia 15 de outubro.
Mas o evento foi cancelado um dia antes após uma ameaça de bomba muito detalhada. O e-mail prometia vingança, ameaçando o tiroteio escolar mais mortal da história americana. Apesar da polícia ter determinado que não havia risco para os alunos, o incidente levantou preocupações sobre as leis de porte oculto do estado. Isso, mais uma vez, provocou uma frenesi na mídia, com o New York Times atribuindo isso ao Gamergate. Ela escreveu um artigo de opinião para o veículo, impulsionando-a ainda mais no mainstream, aparecendo no Microsoft National Broadcasting Company e no Colbert Report. Falo em nome dos jogadores ao pedir que a mídia pare de entrevistar críticos como Anita Sarkeesian. Conosco agora para uma entrevista está a Anita Sarkeesian, crítica de mídia e criadora da série web Feminist Frequency. Ela até foi convidada para o Simpósio Internacional de Ética Digital. Com Anita à frente, todos começaram a falar sobre ela. Thunderfoot sozinho carregou mais 7 vídeos sobre Anita antes do final do ano. TJ Kirk, entre outros, argumentou que ameaças online como essa são comuns e a maioria não representa um perigo real. Foi quando termos como vítima profissional se popularizaram, acusava as pessoas de exagerar na própria desgraça para lucrar. Logo, os oponentes adotaram essa tática, que Milo aprimorou no ciclo de indignação do campus. Isso ocorria quando ele e outros direitistas iam a universidades. Feministas tentavam impedir, e eles reclamavam de estarem sendo silenciados. Muitos Gamergaters ficaram irritados o suficiente para denunciar os assediadores dela. Seus esforços foram reconhecidos e elogiados até mesmo pelo Kotaku. Neste ponto, as discussões em torno de Anita Sarkeesian ofuscaram qualquer coisa relacionada aos seus vídeos reais. E as teorias de que Macintosh seria o cérebro da operação continuam a circular. Isso se intensificou depois que a frequência feminista carregou 25 benefícios invisíveis de jogar enquanto homem. O vídeo criado por Macintosh foi feito com outros 25 homens, incluindo Tim Schafer e Adam Sessler. Não demorou muito até que seu sobrenome se tornasse sinônimo do arquétipo de um feminista masculino. A hashtag #FullMacintosh foi cunhada para zombar deles, que 2 feministas masculinos tentaram recuperar em forma de música. Muito mal. Enquanto muito poucos no YouTube Nota eram favoráveis. Por ridicularizar seus críticos. Esse criador não era ninguém menos que a Bomber Guy, cujo primeiro vídeo ridicularizou a dupla por trás do efeito Sarkeesian. Ela é uma vítima profissional, eu te digo. Ela fugiu de casa e ela é uma profissional. Essas coisas são tecnicamente. É tecnicamente preciso droga. $15 mil. Mal posso esperar pra ser dito o que pensar por esse cara. Quero dizer, ele tem pensamentos tão incríveis sobre minorias étnicas. Você deveria estar absolutamente furioso com os negros. Não os negros, o maldito. Em 6 de novembro, o Twitter se associou à Women Action e à Média para coletar dados sobre assédio. Isso levou a várias mudanças, como fazer com que usuários bloqueados não possam ver seu perfil. Como se, para compensar a enorme quantidade de críticas online, houve um influxo de cobertura positiva. A Bloomberg publicou um artigo exaltando Anita como a maior adversária dos jogos. A Polygon a nomeou como uma das figuras mais importantes dos jogos. Um mês depois, ela foi entrevistada pela American Broadcasting Company sobre o Gamergate ao lado de Brianna Wu. Representações violentas de mulheres sendo espancadas, estupradas e atropeladas por carros. Não são os filmes, são os videogames. E agora as mulheres que pedem mudanças nesta indústria virtual de bilhões de dólares estão enfrentando uma reação muito real, incluindo ameaças de morte. Então, originalmente, a Intel, após retirar patrocínios, anunciou parceria com a Frequência Feminista como parte de sua nova iniciativa de diversidade de $300 milhões. O jogo indie Towerfall prestou homenagem com um personagem vagamente baseado em Anita, feito pela equipe que criou Celeste. Para piorar, Law Order produziu um episódio inteiro sobre Gamergate chamado Jogo de Intimidação. O que eles fizeram com você? Eles subiram de nível. A trama faz paralelos do assédio dela com edições de uma substituta de Sarkeesian sendo brutalizada. Estranhamente, também tem um personagem interpretado por um jovem Logan Paul por algum motivo. O episódio foi muito ridicularizado, virando rapidamente um meme. Até a Anita não gostou. Como esperado, o episódio desta semana de Law Order Special Victims Unit foi repulsivo. Eles banalizaram e exploraram o abuso real de mulheres nos jogos para fins de entretenimento. Não tenho ideia do que os roteiristas deste programa de TV estavam tentando fazer.
Naquele fevereiro, os usuários notaram um tweet peculiar da frequência feminista. O texto era idêntico ao que Macintosh disse em 2012. Curiosamente, também foi citado sem atribuição por Anitta em um de seus vídeos. No jogo do patriarcado, dizem que as mulheres não são o adversário, mas sim a bola. Para muitos, isso consolidou o Macintosh como o mestre dos fantoches, com um vídeo detalhado reunindo as evidências. Essa crítica mostrou ainda mais exemplos de Macintosh dizendo algo e Anitta repetindo pouco tempo depois. Também expôs certas hipocrisias. No passado, Thunderfoot criticou a dupla por chamar Christopher Hitchens de racista belicista 2 dias após sua morte. Após o ataque terrorista ao Charlie Hebdo, Macintosh disse que não usa sua liberdade de expressão para zombar e ridicularizar os mais marginalizados e vulneráveis na sociedade como o Charlie Hebdo fez. Isso foi enquanto se recusava a comemorar a morte de Osama Bin Laden. Eu não vou comemorar a morte de nenhum ser humano, independentemente de quão repreensível eles possam ter sido. Mesmo os opositores do Gamergate sentiram necessidade de esclarecer seus papéis distintos. Enquanto isso, a situação se deteriorava para o efeito Sarkisian. Isso levou a um novo vídeo de H-Bomber-Guy, que acumulou mais de 1 milhão de visualizações. É tão inesperado que alguém não queira se dar bem com alguém que diz coisas assim. Você é um idiota. Até mesmo os críticos mais fervorosos da frequência feminista se voltaram contra o efeito Sarkisian, com Thunderfoot chamando-o de um fracasso que distorce a realidade. Era difícil não fazer isso, devido ao quão bizarras eram algumas das críticas. Embora não mencionado, é possível perceber que ela aprendeu a sorrir como uma pessoa branca. Ah, isso é um... grande boca larga. Sim, se você olhar pra ela... Ah, não faça isso. Enquanto isso, Anitta iniciou uma série sobre personagens femininas positivas em games. Naquele ano, ela foi incluída na lista da Time das 100 pessoas mais influentes do mundo por Will Wheaton. Milo provocou, oferecendo doar $10.000 para caridade caso ela debatesse com ele. Ele fez um quiz desafiando os leitores a adivinhar se as citações eram de Anitta ou do advogado caçado Jack Thompson, conhecido por ir atrás dos jogos nos anos 2000. A comparação soou verdadeira depois que Anitta e Macintosh criticaram Doom 2016 por ser muito violento. Acabamos de ver um auditório lotado de adultos aplaudindo ao ver corpos cortados ao meio com uma motosserra. Reflita sobre isso por um instante. Reflita sobre isso de forma aberta. Ninguém quer banir Doom, mas que mensagem isso envia para o mundo sobre a comunidade de jogos? Jason Marin, funcionário da id Software, zombou deles no Facebook. Isso resultou em tentativas de demiti-lo. No dia seguinte, cartazes antifeministas surgiram pela E3. Eles perdiam rapidamente a caridade, com certas opiniões ultrapassando a paródia. John Oliver ainda referenciou o tratamento policial dado a ela. Ouça como essas mulheres foram tratadas quando se manifestaram contra o que viam como sexismo na indústria de videogames. Em julho, Jack Thompson foi questionado sobre Anitta em uma entrevista. Ela não é uma guerreira nessa questão. Ela é uma autopromotora e acho que todos já perceberam isso. Além disso, ela precisa parar de reclamar sobre como foi maltratada pela indústria. Quando a janela da frente da casa dela for baleada como a minha foi, então darei mais atenção às reclamações dela. Os pioneiros levam as flechas, querida. Lide com isso. O que é louco é que, mesmo que as pessoas criticassem Anitta comparando-a com Thompson, eu me lembro de pessoas apoiando-o puramente por despeito aqui. Curiosidade, na verdade eu fiz 2 vídeos sobre Anitta em 2015 quando tudo isso estava acontecendo. Um era sobre os motivos pelos quais as pessoas gostavam dela, e o outro era sobre por que as pessoas a odiavam. O primeiro teve 80 mil visualizações e muitos dislikes, já o segundo quase 1 milhão com elogios efusivos. Isso apenas mostra que as pessoas estavam escolhendo lados neste ponto sem se importar com mais nada. O último episódio da primeira temporada de Tropes vs Mulheres foi lançado em 14 de setembro. No dia seguinte, o efeito Sarkisian foi lançado. Ele estreou em um encontro Gamergate para 9 pessoas, com ridicularização em massa a seguir. Davis é editado fora do filme inteiro, levando-o a lançar sua própria versão. Semanas depois, Anitta e Zoe Quinn falaram na Organização das Nações Unidas sobre assédio cibernético contra mulheres. Ao fazer este trabalho, fui alvo por 3 anos sem parar de um assédio online atroz em todos os níveis. Acho importante reconhecer que o assédio é,
Como alguém mencionou, não é apenas o que é legal e ilegal, certo? Assédio são ameaças de violência, mas também é a rotina diária de você é um mentiroso, você é péssimo, você sabe, fazendo todos esses vídeos de ódio para nos atacar regularmente e as multidões que vêm desses vídeos de ódio, etc. Foi neste ponto que o Gamergate começou a perder tração com muitos daqueles que se destacaram saindo dele com uma carreira florescente. Este foi o início dos céticos que se reuniam juntos no Google Hangouts em desafio ao mainstream. Em novembro, Milo acusou Anitta de falsificar seus seguidores. Semanas depois, ela fez uma live no Twitch jogando Assassin's Creed. Os fãs de Yiannopoulos invadiram o chat dela com a frase Big Milo. Durante essa transmissão, uma academia reconheceu um de seus moderadores como criminoso sexual registrado. Você sabia que a Anita Sarkeesian tem um moderador especial no Twitch? Oh, não, você vai adorar isso. Um pedófilo condenado, quem é esse? Aparentemente, Valles é um moderador na transmissão dela no Twitch. Valles postou uma foto de si mesmo após a transmissão para os invejosos haters no Twitch e YouTube, mostrando que eles não têm poder. Não se sabe como esse infrator se tornou moderador, mas as imagens que enviou para o World of Long Plays apareceram em Tropes vs. Women. Ele foi demitido, mas ela nunca abordou o assunto publicamente. Em dezembro, Macintosh postou um vídeo no Feminist Frequency chamado 5 maneiras de homens ajudarem a acabar com o sexismo. Ele compartilhou cenas extras em seu canal Rebellious Pixels. Eles testavam novos apresentadores e expandiam para análises de jogos em geral. Eles também lançaram um guia de segurança contra assédio online com ação de mulheres na mídia. Embora a frequência feminista claramente tivesse grandes planos após o Gamergate, um rompimento atrapalharia esse progresso e levaria a empresa a ver seu doloroso fim. Em janeiro de 2016, Anitta postou uma atualização em seu Kickstarter. Tropes vs. Women estava chegando ao fim após sua segunda temporada. 8 novos episódios em formato inovador. O primeiro foi carregado naquele dia sobre coberturas estratégicas de traseiros. Curiosamente, Macintosh não foi mais creditado como escritor ou produtor em nenhum desses vídeos. Em um e-mail vazado pelo BuzzFeed, um ex-escritor da Slate afirmou que eles terminaram há mais de um ano. Macintosh renomeou seu canal para Detetive da Cultura Pop. Seu primeiro vídeo sob o pseudônimo foi postado em julho, e pouco tempo depois ele superou todas as métricas da frequência feminista, agora com mais de 1 milhão de inscritos. Muitos notaram semelhanças entre seus vídeos e a primeira temporada de Tropes vs. Mulheres. Em contraste, a segunda temporada recebeu duras críticas, até mesmo dos fãs. Havia até uma discussão em um subreddit anti-Gamergate que perguntava: as frequências feministas têm piorado? Era o dilema 22 do trabalho de Anita Sarkeesian. Você não queria condená-la diretamente porque os idiotas do Gator a atacando por ela ousar ser uma mulher falando sobre videogames significa que você precisa apoiá-la. Apesar disso, geralmente não concordo com as coisas que ela diz, uma vez que você ultrapassa os princípios básicos do feminismo. Ela parece crer que feminismo equivale a passivismo, algo com o qual discordo totalmente. Em fevereiro, o Twitter criou seu Conselho de Confiança e Segurança, contratando mais de 40 organizações, incluindo a Frequência Feminista. Uma semana depois, Anitta voltou ao Santa Monica College para iniciar o mês de empoderamento das mulheres. No passado, Macintosh zombou da ideia de que a crítica feminista da mídia fosse um empreendimento lucrativo. Mas um jornal do campus revelou que Anitta agora tinha uma taxa de palestra de $20 mil. Os dados foram excluídos após críticas. Além disso, usando seus números, foi calculado que sua organização arrecadou quase $1 milhão nos últimos 2 anos. Isso levou muitos a questionar como foram gastos $40 mil em arrecadação de fundos em 2015. É bastante difícil não perder a caridade à medida que o tempo passa. Anitta apareceu em vários eventos naquele mês, incluindo Gamer Hacks 3, onde ela disse isso. Precisamos pressioná-los, certo? Precisamos de alguma forma fazê-los temer que não vão vender o jogo deles. Eles poderiam vender mais o jogo se fizessem isso. Desafiá-los de alguma forma e fazê-los sentir que precisam fazer isso.
Parece evidente que, após a saída de Macintosh, o foco da frequência feminista se tornou muito menos sobre a análise de videogames e mais sobre a solicitação de doações, taxas de consultoria e reserva de locais. Em março, a frequência feminista patrocinou a rede Crash Override, uma organização anti-assédio iniciada por Alex Lifshitz e Zoe Quinn. 5 dias depois, Anitta anunciou seu afastamento dos jogos com uma série sobre as mulheres esquecidas da história. Foi novamente financiado coletivamente pedindo $200 mil. Em resposta, T. J. Kirk começou a arrecadar dinheiro para a Coalizão Internacional de Saúde das Mulheres. Anitta respondeu chamando-o de um assediador muito vocal e conhecido. Kirk arrecadou mais de $75 mil para mulheres e meninas em países do terceiro mundo. Por um tempo, os dois estavam em pé de igualdade até o criador do Cards Against Humanity, Max Temkin, doar $25 mil para Anitta. Eles estiveram intimamente associados por 3 anos. Naquele maio, Neil Druckmann falou sobre a influência de Anitta com uma subsidiária da Rolling Stone. Ele contou sobre um testador de foco sexista que ficou tão chateado com suas decisões que saiu e os amaldiçoou. O ministro francês de Assuntos Digitais também creditou Anitta como a inspiração para uma série de propostas legislativas que introduziriam penalidades fiscais contra jogos com temas sexuais, ignorando o fato de que os filmes franceses são notórios por serem sexualmente explícitos. E isso felizmente não teve sucesso. Foi por volta dessa época, em agosto de 2016, que mais de 850 mil linhas foram vazadas do grupo Skype da rede Crash Override. Isso provou que muitos dos alvos do Gamergate estavam conspirando, pelo menos em algum grau. Isso incluiu Ian Miles Chong, que assumiu seu envolvimento e verificou que eram reais. Ele admitiu que, além do doxing, o grupo cogitou contatar empregadores para demitir pessoas. Também houve ameaças de processar qualquer pessoa que apoiasse o Gamergate até a ruína financeira. Embora Sarkeesian não estivesse presente, sua então secretária, Catherine Cross, estava. Eles tentaram usar suas conexões para remover Sarkeesian do Patreon, sem sucesso. Curiosamente, uma conversa vazada mostra membros insultando Macintosh, como aqueles feministas ruins de que falamos. Falar por cima é uma ótima maneira de colocar isso, na minha honesta opinião. Macintosh? Ele? Sim. Não gosto nada de como ele faz isso. Não o sigo, já tenho homens brancos demais na minha timeline. Brianna Wu criticou publicamente o ex de Anitta por seu privilégio masculino. Com 2016 sendo um ano especialmente polarizador, talvez não seja surpreendente que eles estivessem chateados com a eleição de Donald Trump. Anitta postou 2 vídeos pedindo para as pessoas se juntarem à sua causa antes de pedir doações novamente. Graças à sua crença entusiasmada no nosso trabalho, a Feminist Frequency alcançou muito nos últimos 4 anos, mas ainda precisamos do seu apoio. Sua contribuição neste momento crucial garante o progresso nos próximos 4 anos. No início de 2017, o Federal Bureau of Investigation divulgou um documento de 173 páginas sobre suas investigações de ameaças durante o Gamergate. Eles cobrem principalmente os relatórios sobre Sarkeesian e Brianna Wu. Apesar da forte censura, vários documentos podem ser associados a incidentes conhecidos, incluindo ameaças na Conferência de Desenvolvedores de Jogos e na Universidade Estadual de Utah. Depois de ler o e-mail para este último, eu posso entender por que isso a perturbou especificamente. O texto está escrito como um manifesto e menciona massacres específicos. Dito isso, muitas das outras ameaças eram claramente apenas trolls. Meu nome é Redacted do Gamergate. Neste momento, temos mais de 9.000 bombas que usaremos para explodir o auditório TSC. Você fez uma grande besteira ao convidar essa feminazi para dar uma palestra. Vocês estão fóquidos, moleques. Apesar de exaustivas, suas investigações esmoreceram no final. O Federal Bureau of Investigation não conseguiu identificar nenhum culpado. Eles se recusaram a processar outros e enfrentaram problemas de jurisdição. No mínimo, isso pôs fim à ideia de que ela não estava relatando ameaças, pois parecia preocupada com sua segurança. 2 meses depois, Anitta acabaria em uma controvérsia com o youtuber e ex-escritor da Polygon, Nick Robinson. Em 26 de março, Nick tweetou, sem ofensas, mas quem age como se não se masturbasse para Crystal do Star Fox Adventures está mentindo. Anitta respondeu a essa piada óbvia dizendo ninguém no nosso escritório se sente sobre a Crystal.
Na realidade, consideramos o personagem dela muito decepcionante. Eis o porquê. Ela então fez um link para a primeira parte de Damsels in Distress. Atitudes como essa são indicativas de como a cultura gamer ainda é dominada por homens. Isso levou a totalidade do Twitter a acusar a feminista de envergonhá-lo por ser um furry. Meses depois, Nick foi criticado por assediar mulheres na indústria e implorar por nudes. Ele foi suspenso pela Polygon e demitido no dia seguinte. O último episódio de Tropes vs Mulheres foi lançado em 27 de abril de 2017. Com isso, ela concluiu a série. Em seu Kickstarter de 2012, Anitta prometeu 12 vídeos com uma lista específica de assuntos, mas se olharmos para os esboços dos tópicos, 4 dos 12 nunca foram feitos. Ela fez vídeos no lugar dela, mas todos eles se preocupam com a sexualização. Os originais podem ter sido abandonados quando Macintosh saiu, mas seus apoiadores pareceram não ligar. Ainda assim, acho ultrajante que as pessoas tenham financiado um novo projeto dela, enquanto o primeiro nunca foi realmente concluído. Pouco depois de ser descoberto, o pai de Sarkeesian tinha uma presença online. Isso porque os usuários descobriram que ele doou $400 para Donald Trump. Acontece que ele administrava um site criticando a Turquia e seu atual presidente. Aparentemente, eles não estavam mais em bons termos, embora isso seja especulação. Após Tropes vs Women, Anitta começou várias séries, incluindo o Freak Show, que receberia uma fração de sua audiência de alguns anos atrás, perdendo sua relevância cultural. Seus críticos logo teriam a chance de confrontar a mulher que eles haviam zombado pela última meia década. Se você tem prestado atenção, pode ter notado um nome específico ausente do registro até este ponto. Carl Benjamin, também conhecido como Sargon de Akkad. Este alegre britânico era um cético que se tornou proeminente durante o Gamergate. Apesar dos primeiros vídeos em seu canal precederem o movimento, eles já abordavam sobre Anitta. Sua cobertura variou desde o passado dela em teleseminários até ser uma falsa jogadora. Ele também começou esta semana em estupidez, cobrindo quaisquer SJWs loucos que estavam nas notícias daquela semana. Isso resultou nele se tornando um dos críticos mais populares de Anitta, fazendo crossovers com Milo, Jim e Thunderfoot. No início de 2017, seu canal acumulou mais de 620 mil inscritos. É evidente que Anitta raramente responde a seus críticos. Isso tornou particularmente notável quando ela foi programada para falar sobre assédio em um painel na VidCon daquele ano. Embora ela tenha aparecido um ano antes desta vez, todos os youtubers céticos e comentaristas proeminentes se reuniram para se divertir. Esta é uma era em que você veria pessoas como Your Movie Sucks e Maddox ao lado de uma bandeira Kekistani segurada por Chris Reagan, Andy Warski e Mundane Match. Houve um pequeno protesto depois que vários BreadTubers tiveram um jantar amigável com Shoe on Head e Armored Skeptic. Mas isso é tudo além do ponto. O evento, em 22 de junho, teve painéis sobre a representação das mulheres com Anitta. Foi agendado no palco Press Play das 5 às 6 da tarde. Foi aqui que os anti-SJWs planejavam atacar, já que seus críticos planejavam chegar cedo e preencher as 3 primeiras fileiras, com alguns até transmitindo ao vivo. Os participantes incluíram Bunty King e Sargon, que se sentou na primeira fila. Anitta percebeu isso logo após sua introdução, com sua expressão rapidamente azedando. 1 minuto depois, ela anunciou que um notório assediador estava na plateia filmando-os. Posso estar errada, mas acho que há um notório assediador meu na primeira fila filmando este painel, então é importante continuar tendo essas conversas. Eles conversaram por mais 7 minutos, gesticulando em sua direção, até que ela o chamou de lixo humano. Se você pesquisar meu nome no YouTube, encontrará pessoas fazendo bobagens. As palhaçadas não terminaram aí, com Joey Salad aparecendo durante o Q&A para discutir com ele sobre assédio. Claro, Sargon aproveitou isso mudando seu nome no... pra lixo. Pediu a VidCon para repreender a Anitta, acusando-a de abuso. Chocante ser assediado pela Anitta na VidCon só por assistir ao painel dela. Mostraremos isso para os meus 600 mil inscritos amanhã. Anitta só se envolve com críticos para intimidá-los. Nenhuma empatia demonstrada com uma vítima de abuso. Este é o tipo de seguidor que Anitta atrai no VidCon. Rapidamente se espalhou entre muitos dos céticos presentes que cobriram o incidente.
Sargon rapidamente fez upload de um vídeo aos fundadores do VidCon, Hank e John Green. Eu estava sentado quietamente, antecipando uma discussão interessante, mas em vez disso, Sarkisian decidiu usar sua posição de privilégio institucional como uma das criadoras em destaque do VidCon para lançar um discurso abusivo não provocado, depois de me escolher especificamente para intimidar, culminando em ela me chamando de idiota e lixo humano. Ele indicou que as ações dela violavam o código de conduta do evento e configuravam assédio. Ele prossegue contando sobre seu momento preferido no evento, conhecer seu criador favorito, Boogie2988. Ser abusado por Anita Sarkeesian foi compreensivelmente a parte que menos gostei da VidCon até agora, comparado ao destaque que foi esbarrar no meu criador de conteúdo favorito, Boogie2988. Ele mencionou isso porque a senhorita Sarkeesian estava programada para aparecer em outro painel com Boogie sobre cyberbullying. Ele pediu que as pessoas fizessem uma petição aos cofundadores por e-mail para que ela fosse removida. Por esse motivo, estou formalmente solicitando aos cofundadores da VidCon, Hank e John Green, que removam Anita Sarkeesian do painel de cyberbullying no sábado. O painel sobre cyberbullying estava marcado para 24 de junho. Apesar de tudo ter ocorrido sem problemas, os comentários a compararam com ter Hitler em um painel sobre diversidade. Anita respondeu 2 dias após o término do evento. Ela argumentou que, ao contrário de suas intenções declaradas, eles estavam lá para intimidá-la e deixá-la nervosa. Ela também disse que o insulto não era comparável a toda a sua carreira online. Veículos como Polygon e Mary Sue ecoaram esse sentimento. No mesmo dia, Sargon apareceu no Joe Rogan e relatou sua versão dos eventos. Rogan claramente não tinha ideia de quem era esse cara, já que ele só conseguiu entrar através de conexões com outros convidados. Na verdade, você não ouviu falar sobre isso. Eu estou isolado, cara, isso é hilário e louco demais. Então Anita Sarkeesian, ela me vê sentado na plateia. E então ela começa a surtar. Surtar, sim. Ela começa a dizer coisas como: há um assediador constante meu me chamando. Sabe, ela me chamou de merda. Ela me chamou de lixo humano. Um lixo humano. Eu não fiz nada a ela. É quando Sargon admite que fez mais de 30 vídeos sobre as feministas, o que claramente surpreende Rogan. Ela está com a impressão de que todos os meus vídeos são sobre ela. Mas na viagem para cá, pedi para as pessoas contarem para mim. Fiz cerca de 30 vídeos em 4 anos referindo-se a ela, e... Isso é um... Não, parece muito, mas isso é menos de 4% dos 780 vídeos que eu fiz. Eu trabalho duro, tenho certeza que você também, mas ainda são 30 vídeos sobre ela. Não importa se você fez 100 milhões de vídeos... Não acho que seja um número grande. A situação só piorou um dia depois, quando Boogie postou sua versão do encontro com Sarkeesian no evento. É difícil imaginar agora, considerando suas fraudes com criptomoedas, mentiras sobre câncer e tatuagens no rosto, mas Boogie era visto como o Mr. Rogers da internet na época. Isso é um contexto muito importante para o que acontece a seguir. Boogie explica que, com medo de chatear Anita, passou 6 semanas se preparando, ensaiando suas falas e as verificando com outros painelistas e organizadores. Embora o evento tenha ocorrido principalmente bem, ela supostamente teve problemas com suas declarações finais. E eu disse que queria lembrar a todos na plateia que eu sou uma pessoa privilegiada como um homem cis branco. E então eu falei novamente sobre os tipos de ataques que sofri com os assassinos e as caixas de fezes e todo esse tipo de coisa. E então apenas tento lembrar à plateia que quem quer que você seja, se pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Então tento lembrar a todos que isso não é uma questão de política identitária, isso é uma questão de direitos humanos. Isso aparentemente a irritou, levando Anita a confrontá-lo depois. Estou tremendo, muito nervoso, mas senti que correu bem. Ao sair do palco após os painéis, encontro Anita, que parecia estar muito chateada. E não lembro exatamente o que ela disse. Estou parafraseando aqui, mas ela disse, muito chateada, que acho que foi muito fucking desrespeitoso você dizer o que disse lá no final, sabendo que ninguém mais teria tempo suficiente para responder. Você pode imaginar como isso afetou minha ansiedade, pois o exato foco dela durante todo o fim de semana, na verdade, nas últimas 6 semanas, o cenário de pesadelo que eu temia se tornou realidade. Eu havia chateado alguém que eu realmente tentei não chatear e não queria chatear. Agora não é aqui que o vídeo termina. Boogie explica que ela se acalmou e eles conversaram civilizadamente na Sala Verde. Isso levou-o a receber muitas rejeições, com muitos acusando-o de defender um valentão.
O incidente acabou provocando uma nova onda de reações negativas, com o conhecido agressor doméstico I'm Alex a criticá-la por repreender o homem mais simpático da internet. Vale a pena ressaltar, Boogie daria uma versão muito diferente dos eventos para os céticos mais tarde. Quer dizer, ninguém chorou. Ela enfiou o maldito dedo na minha maldita cara e balançou essa merda. Ela é tipo, eu não gostei do que você disse antes, não, e não tive tempo de responder. E eu sou tipo, senhora, como você tem ansiedade, sugiro que se afaste agora e conversemos em alguns minutos. Porque eu não quero despersonalizar e dizer ou fazer algo que vai nos expulsar da VidCon. Ela disse que não sabia sobre o transtorno de ansiedade dela. Ela respondeu dizendo que agora ele sabe e pediu que lhe desse espaço. Mesmo em meio a essa indignação, a VidCon pediu desculpas a Anitta em uma declaração por submetê-la a um ambiente hostil. Hank Green esclareceu, antes da indignação, que não tinha ideia de quem eram esses criadores. A decisão foi tão impopular que Philip DeFranco a chamou de ridícula. Qual é o ponto de ter uma política em vigor quando as pessoas quebram essa política e o resultado final é você pedir desculpas a eles? Embora seja compreensível que Anitta não tenha sido disciplinada, parece bizarro que um evento tão grande tenha que pedir desculpas porque ela escolheu entrar em uma briga com pessoas na plateia, mesmo que elas estivessem olhando para ela com arrogância. Até o 1º de julho, Sargon havia carregado 9 vídeos sobre Anitta desde a VidCon. Ele estava aproveitando ao máximo. Em resposta à controvérsia, o Patreon começou a investigar a conta dele. Ele acabaria sendo banido da plataforma no final de 2018, com a equipe citando diretamente o incidente do VidCon. Naquele ano, a convenção pediu desculpas novamente, prometendo reforçar a segurança nos painéis com risco de descontrole. Após o incidente no VidCon, houve várias controvérsias menores envolvendo Anitta. Em 20 de julho de 2017, ela transmitiu Dream Daddy, um simulador de encontros gay dos Game Grumps. Isso levou muitos a criticá-la por objetivar os homens. O falecido Total Biscuit ganhou uma reputação negativa em muitos círculos por não condenar o Gamergate. Ele também criticou Anitta publicamente diversas vezes. Isso resultou em reação quando ele foi entrevistado pela Kotaku, incluindo uma reclamação direta da própria Anitta. Absurdo e irresponsável da Kotaku UK postar este artigo elogioso sobre um Gamergator no aniversário do movimento de ódio. O escritor Rich Stanton pediu desculpas publicamente e apagou o artigo. Usuários acharam um tweet de 2015 onde Stanton admitiu maior ironia nos jogos. Gamergate tornou os vídeos de Sarkeesian intocáveis. Eles são pobres e frequentemente imprecisos. Eu vou criticá-los? De jeito nenhum. O primeiro upload para Feminist Frequency após a VidCon foi em 30 de agosto. Também marcou o início do canal postando podcasts preguiçosos, fazendo as visualizações caírem abaixo de 1000 por episódio. Inabalável, Anitta anunciou um novo livro chamado História Versus Mulheres e foi convidada para o cruzeiro de uma semana Joco. Ela então voltou a pedir doações em um vídeo no YouTube. Mesmo com o fim da série sobre jogos, seu trabalho na indústria continuou. Em fevereiro de 2018, ela fez um tour pelo escritório da BioWare em Edmonton. Rumores circularam que muitos desenvolvedores estavam chateados com a visita dela. Um mês depois, Trump culpou os videogames violentos pelo tiroteio em Parkland. Anitta o criticou por usar o gênero como justificativa. Isso levou muitos a acusá-la de hipocrisia, embora eu deva reiterar que ela nunca disse que os videogames causam sexismo ou violência. Em maio, a Feminist Frequency fez uma arrecadação de fundos na primavera para criar um servidor público no Discord. Foi estabelecida a absurda meta de $25 mil, mas eles acabaram tendo sucesso, arrecadando mais de $31 mil. Estranhamente, um mês depois, ela reclamou da falta de ética na cena, culpando jornalistas pró-Gamergate. Por volta dessa época, ela zombou de Mundane Match por tentar contatar o diretor Ryan Johnson sobre o movimento. Esse idiota misógino estava me assediando e perseguindo anos antes da hashtag Gamergate ser sequer imaginada por uma celebridade de lista D idiota. Em agosto, Anitta foi convidada para a convenção de jogos de mesa Gen Con como convidada de honra. O evento também contou com a presença de Jeremy Hambly, conhecido como The Quartering. Hambly acabou sendo atingido por um soco surpresa, com o agressor identificado como um dos fãs dela. Conversa séria. Se você tem um problema com a Anitta sendo convidada para a Gen Con, brigue comigo. Sou fácil de encontrar. Matt Lauder, o perpetrador, foi processado e posteriormente se desculpou.
Com visitas a BioWare, Naughty Dog e Arcane, a influência da frequência feminista neste ponto era inegável. A Humbly obteve e liberou para a Ubisoft vazamentos que mencionavam diretamente sua série. Como se não bastasse, seus vídeos foram exibidos em uma exposição no museu FIA de Londres. Em 2019, ela participou da hashtag SaferGDC. Sua thread denuncia aliados masculinos frequentemente predatórios ou abusivos. Pouco depois, ela se lançou como a líder de uma equipe de consultores remunerados. Então ela criticou a IA por doar milhões para outras organizações sem fins lucrativos. Desculpe, o quê? A IA está doando $1 milhão para ONGs que combatem o bullying e o assédio online. Eles não se manifestaram durante o Gamergate. A Frequência Feminista, uma organização não governamental, tem estado na vanguarda desta questão por anos, enfrentando desafios financeiros constantes. Nós, os canários na mina de carvão, que nos sacrificamos para alertar sobre este grave problema, não somos lembrados quando é politicamente conveniente se manifestar. Anitta também tentou desesperadamente conseguir um trabalho de consultoria em Cyberpunk 2077. Foi também por volta dessa época que ela começou a coletar dados para expor as tendências mais tóxicas dos jogos. Isso se materializou em um artigo para a Wired analisando o número de jogos com protagonistas femininas na E3. Parecia haver outra campanha de mídia para ela por volta dessa época, com a Polygon realizando uma entrevista de destaque chamada A História de Anita Sarkeesian. Este artigo era ela refletindo sobre suas métricas ruins. Investigações revelaram que a Feminist Frequencies iniciou 2019 com apenas $30 mil. Seus custos em 2018 foram de $300 mil. A organização estava indo à falência, com a co-escritora de longa data Caroline Petit não recebendo mais salário. No final do ano, a Feminist Frequency pediu dinheiro para iniciar uma linha de apoio ao assédio. Eles arrecadaram $25 mil com o conceito se tornando a linha direta de assédio em jogos e online. Humbly testou o número denunciando Brincando Keemstar, descobrindo que eram principalmente respostas de bot. O serviço, porém, só foi lançado oficialmente em agosto. Ao longo de 2020, o Kenan Institute for Ethics da Universidade Duke publicou várias entrevistas como parte de sua série Ética e Agora. Eles conversaram com Sarkeesian, que criticou os buracos de coelho políticos do YouTube, citando Joe Rogan como exemplo. Ela o chamou de extremamente perigoso, tornando-se uma das muitas vozes que criticavam seu podcast na época. Nessa mesma época, detalhes de The Last of Us Part 2 vazaram, causando grande reação. Especulou-se o envolvimento de Anitta, mas Druckmann negou o rumor. Se você se lembra, Max Temkin, o criador de Cards Against Humanity, já foi próximo de Anitta. Essa associação se desfez após acusações de estupro e abuso no local de trabalho. Em 9 de junho, ela rompeu publicamente os laços, admitindo sua cumplicidade. Devido a isso, ela se empenhou em dar visibilidade às histórias do acusador ao explicar o confronto entre eles. Em novembro de 2019, confrontei Max sobre as acusações de estupro e disse a ele que estava sendo hipócrita ao me associar com ele, e não vivendo de acordo com meus princípios feministas ao continuar a amizade. Foi-me dito que se ele realmente quisesse trabalhar para reparar o dano que causou, eu tentaria ajudar. Caso contrário, ele não seria mais conhecido. Max me disse que queria fazer o que pudesse para manter nosso relacionamento intacto. Eu o incentivei a tirar alguns dias para refletir e depois voltar a falar comigo para que pudéssemos fazer um plano. Eu nunca mais ouvi falar dele. Em vez disso, ele deixou de me seguir e me bloqueou nas redes sociais. Enquanto matérias superficiais continuavam a aparecer para Anitta e seus projetos, sua relevância há muito havia desaparecido. No final de 2022, ela anunciou uma série original para Nebula chamada Aquele Momento Quando. Não recebeu nenhuma atenção, embora o último episódio discuta o Gamergate. Alguns meses antes, lancei um Kickstarter para criar vídeos examinando padrões sexistas em videogames, o que atraiu a atenção desses defensores dos jogos. O termo assédio é um grande eufemismo para o tipo de abuso virulento e incessante dirigido a mim em resposta, mas não quero revisitar esse trauma, então pesquise no Google se não acreditar em mim. Finalmente, em 1º de agosto de 2023, a Frequência Feminista anunciou que estava oficialmente encerrando suas atividades. Ela iria tirar uma pausa com a organização gradualmente cessando operações até o início de 2024.
E isso realmente marcou o fim de uma era, tendo estado presente por quase 15 anos. A indústria e a internet como um todo mudaram muito desde que ela começou a série. Olhando agora, seus vídeos não eram tão loucos, especialmente considerando a eventual onda de BreadTubers que vemos hoje. Se uma série como a dela existisse em 2024, eu não acho que teria recebido quase o mesmo nível de reação negativa ou promoção. Claro, quanto mais as coisas mudam, mais elas permanecem as mesmas. No ano passado, Anitta realizou uma festa de aniversário temática de casamento para seus 40 anos. Isso, é claro, levou muitos no Twitter de direita a zombarem dela por ser solteira e sem filhos. Em conclusão, por mais que eu pense que Anita Sarkeesian foi treinada pela mídia e intencionalmente tentando entrar no martírio, também é difícil negar que ela tinha um ponto, que o nível de ódio que ela recebeu por uma série bastante benigna de vídeos foi absurdo. E não apenas as ameaças de morte, mas também a indústria caseira de pessoas que começaram suas carreiras fazendo dezenas de vídeos desmontando sua série ao ponto de paródia. A maneira como os jornalistas escreviam matérias superficiais para ela sem buscar comentários de seus críticos de boa fé também saiu pela culatra, pois preparou o terreno para grandes faixas de jovens homens não confiarem nos jornalistas e se inclinarem para a direita. Um acontecimento que eu não acho que teria acontecido de outra forma em tal grande extensão. O que não pode ser negado é que Anita Sarkeesian mudou o discurso na internet para sempre, com nós ainda vendo os efeitos secundários até o dia de hoje.